Boa tarde, entrando ao vivo no Momento com Roberto Efrem. E o título de hoje é Brasil, mostra a tua cara. Estou esperando aqui mais alguns minutos para que seja divulgado o início da transmissão e os companheiros e companheiras comecem a chegar na transmissão, né? Então, aguardando só um minuto. Roberto Efrem, Walter já está chegando aqui. Então, estou aqui, Walter, boa tarde, Walter. Estou aqui aguardando todos chegarem, né? Mas já vou iniciando hoje. Walter, você está escutando bem? Você poderia me dar um retorno, por favor, para eu saber se o som está perfeito? Eu estou com um novo microfone e gostaria de um retorno teu, Walter. Saber se o som está chegando bem. Hoje é um dia... Boa tarde, não. Obrigado, amigo. Oi, Mônica, boa tarde. Me dê um retorno se o som está bom, se vocês estão ouvindo bem. Solicitação para participar. Sim, ouço bem. Ótimo, Walter, ótimo. Hoje eu passei aqui uma parte fazendo testes para ver se consigo transmitir simultâneo entre Facebook e Instagram ao mesmo tempo, mas ainda vou ter que demorar um pouco para fazer isso. Espero que pouco tempo, com alguns ajustes. Agora eu fiquei livre de fio, porque eu peguei um microfone que vai direto para o celular, não preciso mais pendurar fio nenhum aqui. Fico mais à vontade. Então, pessoas, hoje no Momento com Roberto Efrem, Brasil, mostra a tua cara. Na minha infância, eu ficava pensando o seguinte: quando eu via filmes, novelas e coisas parecidas, que normalmente contava história de reis, rainhas, né? Os reis e as rainhas em seus castelos, com a sociedade daquele reinado, todos comendo muito, bebendo, dançando, brincando, né? E vamos até várias épocas, né, da nossa história, onde ainda se comia com a própria mão. A própria mão pegava a comida e se alimentavam desse jeito, até chegar à época de uma nobreza mais refinada, onde já se usava os talheres. E eu ficava pensando o seguinte, né, quando saía de dentro do castelo e mostrava o povo que alimentava aquele castelo, o povo que pagava impostos para aquele castelo, eu ainda jovem, garoto, eu ficava me perguntando: por que será que tantas pessoas se submetem a sustentar um castelo com reis gordos, rainhas bonitas e jovens e normalmente reis velhos, né? A não ser naqueles filmes mais épicos em que os reis são bonitos e as rainhas também belas, e normalmente tem aquela que o rei corteja, tem filhos bastardos com as mulheres mais bonitas. Mônica não está ouvindo, os demais estão ouvindo. Ricardo está ouvindo. Walter, vocês estão ouvindo? Me dá um retorno aí, por favor. Que Mônica está dizendo que não está ouvindo. Me dá um retorno aí, por favor, para eu não ficar falando sozinho. Mônica, vai verificando o teu som, se ele está ativo, tá? Porque Mônica está dizendo que não está ouvindo. Ricardo, você está ouvindo? Walter, você está ouvindo? Vão me dando um retorno, por favor, para eu saber por que Mônica dessa vez não está ouvindo. Senão eu troco aqui o fone. Nilda, vê se você está ouvindo, me dá um retorno. Deixa eu trocar aqui o fone de ouvido para ver se
Som. Você está ouvindo agora? Deixa eu ver se melhorou para a Mônica. Walter está ouvindo. Bem, voltei aqui ao fio até todos ouvirem ao mesmo tempo, depois eu troco novamente o microfone. Ouve bem, né? Eu agora peguei o antigo microfone com fio, vamos ver se Mônica voltou a ouvir. Então aí eu na condição ainda infantil, na condição de criança, eu ficava me perguntando por que aquele povo, né, centenas, milhares de pessoas pagavam impostos pesadíssimos para aquele reinado demônico. Eu troquei o sistema e botei o de fio para poder ver se você escutaria. Mas os outros estavam escutando com o sem fio. Depois você dá uma olhadinha se tem que ativar alguma coisa no seu som. Mas eu vou manter assim para todos ouvirem sem perigo. Então eu ficava imaginando porque centenas, milhares de pessoas pagavam impostos pesadíssimos para sustentar um reinado. Os reis, vice-reis, aquela corte toda que se reunia ali, sem trabalhar, eram pessoas que viviam na cidade, alguns tinham fazendas e escravos para trabalhar para eles, né? Porque a questão de escravos não é só de 500 anos atrás no Brasil, a questão de escravos vem de muito mais anos, escravos brancos, né? Porque o povo negro não é escravo, né? Culturalmente nós temos aqui uma recordação de que só é escravo quem é negro. Não, o povo negro não é escravo, o povo negro foi escravizado no Brasil. É diferente, né? Mas na Europa, a Europa saxônica principalmente, tinha-se escravos, principalmente quando eles vinham de outras cidades, de outras regiões, quando aquele reinado invadia um outro e a cidade que era invadida, o povo era escravizado, tanto homens como mulheres, independente de etnia, independente de qualquer coisa. Então, nós temos aí os escravos, né? Boa tarde, Aurelúcia, seja bem-vinda. Então, eu ficava me perguntando, por que centenas de pessoas trabalham? Outro dia eu vi um filme que uma família tinha uma única cabra que dava leite para o seu bebê, mas quando aqueles que fazem a coleta de impostos para o reino passou, né? Quando aqueles passaram, no plural, recolhendo os impostos, no plural, levaram a única cabra que a família tinha para alimentar o bebê, porque a família não tinha moeda, porque havia perdido toda a plantação. E aí eu sempre me questionei isso. Por quê, né? Por que esses reis têm essa mordomia? Estabeleceram essa questão de reinado, reis, rainhas e nobres, e o povo morria de fome. E na condição de criança, eu me perguntava, né? Eu imaginava, ainda bem que o tempo hoje é outro. E aí a coisa ainda começou a piorar quando, junto ao reinado, juntou-se a igreja. Então aí você tem as igrejas, né, que na época era a igreja católica, os primeiros cristãos, né, que deram o nome a Jesus de Cristo e inventaram aquela história toda sobre Jesus, e de homem Jesus passou a ser um semideus fazendo milagres e etc., dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mentira, palavras mentirosas colocadas na boca de Jesus. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai ver que essa máxima já era dita por um rei egípcio. Né? E prestemos bem atenção, pensemos com a razão, pensemos com a consciência. Jesus, um homem humilde, simples, tranquilo, ele iria dizer eu sou.
né? Só faltou dizer que Jesus disse: eu sou foda, eu sou fodão, eu mando, eu sou o caminho para Deus. Que história, um homem simples daquele. Mas era parte de um projeto para colocar aquele povo submisso e trabalhar para os donos do dinheiro. E será que hoje, no século 21, no ano 2021, nós mudamos essa história? Está lá no Brasil 247 de hoje. 20 mil pessoas que saiu na Folha de São Paulo, o Brasil 247 publicou, né? A minha fonte de pesquisa sempre é Brasil 247, Revista Piauí, Ópera Mundi com Breno Altman, né? Eu normalmente escuto essas pessoas. A Ópera Mundi, o Breno Altman faz entrevistas maravilhosas. A TV 247, cada dia tem um especialista, tem um grupo de jornalistas de primeira linha, né? Então eu sempre tomo eles como referência. Tenho que dar o crédito a eles quando falo. Então tá lá, foi escrito pela Folha de São Paulo, retransmitido pelo Brasil 247, que 20 mil pessoas no Brasil, eu estou falando de Brasil, receberam, ou melhor, recebem 230 bilhões sem pagar imposto de renda. Quem diz é o secretário da Fazenda, José Tostes. Se vocês escutarem um barulho, aqui tem um vizinho meu, acho que agora está trocando a cerâmica e está batendo muito. Então, o secretário da Fazenda, ele acabou de soltar essa notícia. 20 mil pessoas. Enquanto que nós não temos uma reforma no imposto de renda há anos. Então é a classe pobre, a classe média metida besta, que pensa que é rica, né? Pagando uma enormidade de impostos, porque pagamos tanto imposto de renda na nossa declaração, como pagamos imposto de renda em todos os produtos que consumimos, que aí chama-se de imposto em cascatas, e nós continuamos subservientes a essa minoria reinado. É um reinado, é uma minoria que ganha bilhões, né? A Aurelícia está botando aqui, Abrepaz, Sejus, Coletivos Girassóis. Olha, Aurelícia, eu vou lhe ser muito sincero, eu estou me desvinculando totalmente desses programas espíritas. Eu não acredito mais que você precisa ter uma doutrina ou uma religião para manter a sua ética, para manter o respeito ao próximo. Então, por ver um bando de pessoas que não sabem sair de dentro de um projeto religioso, como se aquilo fosse a vida deles, eu saí daquilo, eu saí disso. Então, eu tenho todo respeito a todos os movimentos religiosos, seja o candomblé, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Evangélica, se não for neopentecostal. Eu tenho respeito ao Espiritismo, que foi a doutrina que eu me criei e aprendi desde a infância, mas eu não ocupo mais o meu tempo para seguir ou para acompanhar, esqueci até o nome, esses projetos, essas plataformas na internet. O único que eu assisto alguma vez é o Ágora, porque já fui membro fundador do Ágora, então uma vez ou outra, mas não cabe mais na minha cabeça, é muita coisa pequena. Eu agradeço muito a Allan Kardec por ter feito essa conversa com os espíritos, e numa questão de ciência da observação, Kardec mostrou que nós continuamos existindo após a morte do corpo físico, que há comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu concordo plenamente, mas quando a gente entra na parte de evangelho e em outras que liga todo mundo a uma união mentirosa,
que não existe, que só amanhã, na próxima encarnação, você vai conseguir se transformar. Conversa, isso é conversa. Porque se você não se transformar hoje, se você... Não é evolução, não, é transformação mesmo. Se você não se transformar hoje, através do seu trabalho, através do seu estudo, e ter uma transformação social, nada muda. Nós já temos uma dificuldade enorme para nos preocupar com a nossa vida hoje. Vamos estar nos preocupando o que fomos em encarnação passada. Tenha paciência. E ainda tem gente que perde tempo para fazer regressão de memória. Para que eu quero saber lá o que eu fui, se hoje eu não dou conta nem do que eu sou hoje? Eu não sei nem quem eu sou hoje. Como é que eu vou querer saber quem eu fui? Se a espiritualidade mostra que existe um véu, né? Então esse véu é para que o passado não prejudique a vida de hoje. Para que eu vou perder tempo me preocupando com a vida de ontem? Eu tenho que me preocupar na construção de hoje. Está aí o Alexandre Júnior, que me deu o prazer de entrar aqui agora, fez uma postagem no Facebook mostrando a quantidade de homossexuais que morreram. Eu agora não lembro, Alexandre, me desculpe aí, me refresca a memória, que eu fiz até um comentário. Nesse primeiro semestre, se eu não me engano, no Brasil, no primeiro semestre, já foram 80 pessoas que têm união do mesmo sexo que foram assassinadas. Deixa eu ver aqui se eu acho uma informação. Se a Alexandre conseguir escrever, eu vou adorar, Alexandre, porque eu não separei aqui esse dado. Eu vou aqui me perder para procurar agora. Então, eu tenho que me preocupar hoje com as questões sociais de hoje, não é de ontem, não. E muito, muito obrigado ao senhor Allan Kardec, que me ensinou que a vida continua, que eu não estou restrito a 50 anos de idade, 80, 100, 110, não. Que a vida é eterna e infinita. Mas eu não vou estar ajoelhando meus joelhos na frente do evangelho, seja lá qual for ele, até segundo o Espiritismo, para escutar padre falar, não. Com todo respeito aos padres que deram mensagens, mas são padres dentro das prerrogativas religiosas de sua época. Ah, tenha paciência. Eu não estou aqui mais para isso, não. Eu tenho muita preocupação hoje. Eu quero saber por que 230 mil pessoas recebem 230 bilhões sem pagar imposto de renda no Brasil. É isso que eu quero saber hoje. Eu quero saber hoje porque estão matando gays. Eu tenho 2 filhos que são gays. E eu me preocupo com eles. 2 rapazes, 2 homens inteligentíssimos. E eu sei lá se um dia vai estar na rua, o mais velho que já é casado com seu esposo vai levar uma pedrada? O mais novo passeando na rua de mão dada com seu namorado vai levar uma pedrada? Ora, a minha preocupação é essa. Eu não vou me preocupar com o passado, com o futuro, se amanhã eu vou estar entrando em nosso lar. Primeiro que nosso lar não existe. Isso é historinha de espírito que botou uma canga no médium, um médium que, com todo respeito, é uma pessoa boníssima, um homem que viveu uma vida para o próximo, mas que pouco sabia de espiritismo, que teve sua formação católica. E o espírito pega o homem e faz ele de escravo. Ou você trabalha para mim, ou você pode até morrer. Foi o que Emmanuel disse para Chico. Eu não vou perder meu tempo mais com isso não, gente. Não vou. Eu quero saber que uma coordenadora do Programa Nacional de Imunização, a Franciele Fantinato, que está dando depoimento hoje na CPI, pediu demissão em julho e conseguiu ser demitida agora. E o que é que ela está dizendo na CPI? O que foi que ela disse hoje na CPI? Que o presidente Bolsonaro prejudicou o processo de vacinação no Brasil. É isso que eu quero saber. Agora, que eu tenho que amar Alexandre, que eu tenho que amar Walter Claudino, que eu tenho que amar Ricardo, que eu tenho que amar Albertina, que eu tenho que amar Aurelúcia, que eu tenho que amar minha esposa, que eu tenho que amar meus filhos, que eu tenho que amar meu vizinho, que eu tenho que amar quem eu não conheço, eu sei que eu tenho, é questão de respeito.
Respeito ao próximo. Eu não preciso de Deus dizendo que eu tenho que respeitar o próximo. Eu não preciso de um Cristo inventado pelos homens para dizer que eu preciso amar o próximo. Porque quando Jesus não existia, não estou falando de Jesus Nazareno, pessoas, aqui deu uma pausada, não sei se voltei. Me digam aí se eu voltei a falar com vocês. Então eu não quero religião, eu não quero doutrina mais na minha vida. Eu sei que nós temos uma construção a fazer. Nós temos muito trabalho a fazer. Brasil, mostra a tua cara. Omar voltou, ótimo. Obrigado, Mônica. Omar Aziz questionou hoje Bolsonaro sobre denúncias do deputado Luiz Miranda, do deputado e do irmão dele, que é funcionário federal público, que estavam fazendo pressão para ele assinar um pagamento de milhões, mais de 40 milhões, sem receber a vacina e por uma empresa terceirizada que não fazia parte do Conchavo e depois se descobriu que é um braço daqui estava e que deve 20 milhões em produtos ao governo federal. Então, Omar Aziz, que é o presidente da CPI, junto com Randolph, que é o vice-presidente, estão questionando por escrito, fizeram uma carta para o Bolsonaro genocida, esse criminoso, e ele tem que responder se é verdade ou se é mentira. Eu acho muito difícil ele querer responder, porque de que forma ele responde, ele vai se prejudicar. Porque se ele disser que é mentira, já existe prova que é verdade. E se ele disser que é verdade, por que ele não foi para a Polícia Federal denunciar? E de contrapartida, os militares já estão fazendo beicinho, porque o presidente da CPI, ontem, quando deu voz de prisão para aquele Roberto Rodrigues, que foi muito bem feito, disse que tem um grupo de militares que é uma máfia. E aí o Santa Cruz, o general Santa Cruz já disse que não tem banda podre nas Forças Armadas. E nós sabemos que tem banda podre nas Forças Armadas. E hoje o genocida já foi para a mídia dizer que se a coisa continuar assim, se ele não for reeleito, não vai ter eleição em 2022. E aí é a grande pergunta: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos comportar como aquelas pessoas de antigamente, de centenas, de milhares de anos, que eram escravizados pelos senhores feudais, depois pelos reis, que mandava cobrar os impostos, até a última cabra que dava leite para o seu filhinho, que era a única amamentação que a criança tinha, porque a mãe não tinha leite, ela se amamentava da cabra e o cobrador de impostos levou a cabra, ou seja, a criança fica com fome, porque o rei tem que comer carne de cabra e os seus barões têm que estar se alimentando no reinado e fazendo suas orgias no reinado. Em pleno século XXI, nós vamos aceitar isso? Nós vamos dizer, não, nós temos que aceitar, porque é a vontade de Deus. Se eu for humilde agora, na próxima encarnação vai ser melhor, porque eu vou reencarnar num lugar melhor. Se está acontecendo isso comigo, é vontade de Deus. Ora, tenha paciência, né, gente? Tenha paciência, né? A nossa tarefa é de crescimento, é de trabalho, é de respeito, é das pessoas terem condições de terminar o seu dia de trabalho, ter dignidade de chegar em casa, poder ler um livro, poder assistir uma televisão. Walter Claudino está aqui, me autorizou a dizer, ele morou numa época no R7, quando seu início era uma favela, uma grande favela feita pelo exército, e uma vizinha estava construindo um barraquinho atrás da casa. Ele foi perguntar a ela o que é que ela estava fazendo ali. Ela disse que estava construindo banheiro.
porque a família estava indo na mata fazer as suas necessidades físicas. E aí Claudino entrou dentro da casa e mostrou à mulher, não, aqui tem banheiro. Quando ela viu um vaso sanitário, disse, isso aqui é banheiro, é? A mulher não sabia nem o que era banheiro, porque era acostumada a ir num buraco no chão. E Walter Claudino está aqui de testemunha, porque foi ele que me contou, no privado. Muitas pessoas vêm no meu privado conversar. E nós temos essas pessoas ainda hoje. Isso faz muitos anos, né, Walter? Mas nós ainda temos pessoas nessas condições, condições subhumanas. Uma senhora que trabalhou na nossa casa, isso eu contava aí com os meus 40 anos de idade, disse que acabaram com um lixão e criaram um favelão na frente da casa dela para botar as pessoas do lixão. E era um desespero, porque ela dizia a mim, seu Roberto, essas pessoas não são humanas. O hábito dessas pessoas, a forma que elas andam na rua, as unhas longas, essas pessoas não são humanos. E nós temos isso na nossa sociedade. Nós não precisamos mandar dinheiro para a África, não. Nós temos uma África na nossa sociedade. Aí eu vou estar me preocupando com encarnação passada, com encarnação futura. Meu reino não é deste mundo, meu reino é nos céus. Isso é um inferno na cabeça das pessoas. Isso é uma lavagem cerebral. Vamos pensar um pouco. Que história que meu reino não é deste mundo? Quem disse que Jesus de Nazaré é um homem trabalhador, um homem amoroso daquele, algum dia disse isso? Isso é uma minoria, dona do dinheiro, querendo botar o povo quietinho para não mexer naqueles que estão nas suas lindas casas, nos seus lindos castelos. É isso que acontece. Estamos no século XXI, chegou a hora de pensar. Me convidaram outro dia novamente para fazer uma palestra no Centro Espírita. Eu não vou. Primeiro, porque não é hora de você estar fisicamente num Centro Espírita fazendo palestras. Segundo, que os grupos que estão na internet como o Ágora dão conta muito bem disso, levando uma linguagem nova e moderna. Que eu não vejo o Ágora falando que você precisa da próxima encarnação. O Ágora analisa tudo à luz da doutrina espírita, mas questões sociais. Acabou de fazer um programa fantástico com LGBTI a mais, agora tem um P, né? AP+. Então nós temos que cada vez mais ir nos desvinculando dessas coisas que prendem as nossas mentes, desses romances que criam, porque todo mundo é filho do rico, já era rainha, já foi príncipe. Ninguém foi um escravo, não. Cada um que reencarna é porque era nobre, porque era isso, era aquilo outro. Tenha paciência. É por isso que esse Brasil está nessa merda que está. Vamos cuidar da nossa vida agora, vamos brigar agora. Ou nós vamos aceitar o exército dar um outro golpe. Ou nós vamos aceitar esse genocida dar um golpe. Porque, pelo visto, do jeito que a carruagem está andando, é o que vai acontecer. Você ter 20 mil pessoas ganhando 230 bilhões. Eu, como aposentado, ainda pago imposto de renda para esses sacanas. E nós aceitamos isso? Continuamos aceitando esse absurdo? Até quando? Hoje eu estou um ponto acima do que normalmente eu tenho falado aqui. Hoje eu não ia nem gravar, ou melhor, nem fazer ao vivo, porque o meu vizinho resolveu quebrar cerâmica e estava uma barulheira, e ainda bem que ele parou agora. Ainda bem que ele parou, fez um silênciozinho, parece que ele estava adivinhando que eu ia fazer minha transmissão ao vivo, né? Então, outra notícia
da TV 247. Falta pouquinho. Talvez hoje nós cheguemos a 530 mil mortos. Né? 530 mil mortos. E vale a pena dizer, ontem assassinaram o presidente do Haiti. Eu só me lembro daquela música, O Haiti é Aqui. De quem é mesmo a música? Gilberto Gil, não? Eu não lembro. Se vocês lembrarem aí, vocês me avisam. O Haiti é aqui. Lá não se começou ainda a vacinar a população. Uma população pobre e miserável. Quando é, Gilberto Gil, né? Obrigado, Mônica. Quando é que o mundo vai se livrar desse vírus? Se nós temos países inteiros que não começaram, nós ainda estamos com 13% da população brasileira que tomou a segunda dose da vacina. 13%. Nós necessitamos de pelo menos 70% para a coisa começar a se acalmar. Nós vamos chegar ainda esse ano a 400 mil mortos. Está perto. E aí o estúpido do presidente, junto com o ministro da Economia e junto com o ministro da Saúde, aquele idiota, estão querendo liberar festas para grandes multidões. Ou seja, o processo de matar, porque os que vão para estas aglomerações provavelmente serão os jovens, mas esses jovens têm idosos em casa. Então vamos matar os idosos, vamos economizar 1 trilhão que o Guedes queria, porque mais aposentados vão morrer de Covid. Quem devia morrer de Covid era esse sacana, ou esses que estão à frente do Brasil. Então por isso que eu escrevi no título de hoje, Brasil, mostra a tua cara. Pessoas, hoje eu não vou muito mais longe, meu tempo está bem curtinho, eu não iria gravar, não iria fazer a transmissão ao vivo hoje. Amanhã eu tenho um dia puxado, começando às 8h30 até 9 da noite com o meu curso de psicanálise, sexta e sábado puxado, então tenho trabalho para fazer ainda, não poderia nem ter vindo para cá. Mas vamos pensar no que falamos hoje. Vamos botar a cabeça para pensar, como brasileiro, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Outra coisa, ontem eu estava falando com um amigo e ele estava dizendo, Roberto, eu não consigo falar de jeito nenhum com um bolsonarista. E aí eu digo a todos, e dou crédito aqui a meu amigo Alexandre Júnior, que está nos escutando, que ele dizia para mim sempre, até mesmo antes de eu ter que sair do Ágora por outros motivos. E Alexandre Júnior dizia, a gente tem que dialogar. E realmente a gente tem que dialogar pelo seguinte, precisamos de voto. Se nós deixarmos a mesma quantidade de pessoas que votaram em Haddad no passado, na última eleição, votar esse ano, e a mesma quantidade de pessoas votar no genocida, ele ganharia de novo. Os números, as pesquisas, dão Lula no primeiro turno hoje, mas nós ainda estamos em 2021. Então, aquelas pessoas que votaram porque a cabeça foi feita pela Rede Globo e outros órgãos da mídia, que essas pessoas não admitem o que esse genocídio está fazendo, mas votaram porque não podia votar no PT, porque o PT rouba, porque Lula ladrão. Essas pessoas hoje, muitas dessas pessoas hoje já estão percebendo que foram vítimas de fake news, de mamadeira de piroca, de kit gay, que até hoje ninguém viu um kit gay, nem mamadeira de piroca. Mônica está dizendo aqui, realmente é muito difícil, não querem ver o horror que estamos vivendo. Mônica, é difícil. Nós não vamos perder tempo
daqueles que saem na rua para brigar. Não é com esse tipo de gente que nós vamos perder tempo. Mas sempre tem aquele que está em dúvida, tem aqueles que se mostra arrependido, tem aqueles que dizem que não sabem o que fazem agora, porque todo político é ladrão. Então a nossa construção é mostrar que não. Porque não são todas as famílias que têm ladrões. Algumas famílias têm pessoas de má índole, de mau caratismo, e esses conseguem também se eleger. Alguns são assim, como algumas famílias têm pessoas assim, porque não cai, não é abduzido de um outro mundo para cá, abduzido de forma inversa, né, para o planeta Terra para chegar no Congresso. Não, pessoas votam. E votam em pessoas que não mereciam ganhar o voto. Então, mostrar essas pessoas que tem homens e mulheres sérias, como deputado federal, como senador, como deputado estadual, como vereador, como prefeito, como governador, existem sérios. Eu, há uns 3 dias, conheci um vereador que disse a mim: eu tive que abandonar a vereança porque eu teria que participar de certos conchavos que a minha moral não permite. Infelizmente, não vou dizer aqui o nome da cidade, e essa pessoa, uma boa pessoa, teve que abandonar. E aí eu falo, se os bons abandonam, nós ficamos nas mãos dos... Não é? Não vou nem completar a frase. Vou deixar pensar um pouquinho. Na mão de quem nós ficamos? Então, esse é um primeiro passo. Avaliar em quem vamos votar. O outro segundo passo é aquilo que Mônica disse. É difícil. Mônica, é difícil. E aí nós temos que fazer o esforço. Eu não sei aqui onde está o livro que eu mostro sempre, achei. Eu estou fazendo o meu esforço. Elika Takimoto, como dialogar com um negacionista. Eu estou aprendendo a negociar. A dialogar. Eu tive que aprender. Porque eu era firme nesse ponto. Eu não converso com negacionista. Mas, como nós nos transformamos todos os dias, eu resolvi dar ouvidos a alguns amigos como Alexandre Júnior, que aqui está, não estou rasgando seda para ele, e aprendi que se eu não dialogar, como é que essas pessoas vão votar num outro presidente, principalmente à esquerda? Nós temos que ter números nas mãos, temos que ter dados, temos que ter informações para quando disser roubou. Aí você, roubou a como? Me mostra o roubo. Quem te falou que roubou? Quebrou o Brasil, deixando 300 e tantos bilhões de colchão na economia, que se não fosse essa reserva que o governo do PT deixou, como nós estaríamos hoje? O dólar estaria em mais de R$10. A gasolina era R$ 2,49. Está em R$6 hoje. Teve um outro reajuste. O bujão de gás o povo não pode mais comprar, voltou a cozinhar com lenha. Carne nem pensar. Alguns não comem mais nem ovo. Alguns só comem o que ganha de esmola. O antigo esmoléu voltou à rua, o que deve ser muito bom para os religiosos, né? Que acham que fora da caridade não há salvação. Então os religiosos ficam felizes da vida, que vão preparar panelas de sopa, cesta básica e vão para o nosso lar quando desencarnarem. Embora que, né, num momento como esse, uma sopa, para quem está na calçada com frio, com fome,
é muito importante. Uma cesta básica para quem não tem um governo que faça a sua parte é muito importante. Mas até quando nós vamos viver com essa população deste jeito? Até quando nós vamos viver com uma população necessitando de caridade para comer? Até quando? Isso é bonito? Isso é bonito você saber que tem uma pessoa ali no chão que é tão humano quanto você, mas não tem direito à dignidade. Para que coisa mais estúpida do que aquela musiquinha de Papai Noel, que o velhinho bom sempre vinha, seja pobre, seja rico, o velhinho sempre vem. Que mentira! Isso é coisa de rico, de burguês. Vá para o inferno, se existisse. Bota o sapatinho na janela. E até quando nós vamos continuar repetindo essas mesmas coisas? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? É o pente da tua mãe, aquela negra feia. Era isso que se cantava quando a gente era menino. E ainda tem gente aí que diz, mas antigamente ninguém se incomodava. Não se incomodava porque tu não tinha o cabelo daquele jeito crespo. Aí é muito fácil você cantar e dizer que todo mundo cantava. O careca, será que ele é? Então nós temos que reavaliar muita coisa na nossa conduta para essa transformação. E como brasileiro, ter respeito por nós e pelo próximo. E o reino nosso é agora, é aqui. E quem vai transformar o reino somos nós, lutando, brigando, indo para a rua, não aceitando, mandando Bolsonaro ir para o quinto dos infernos. Estavam chamando ele de filho da puta e o sindicato das mulheres que trabalham vendendo o seu corpo já disseram que nenhuma prostituta no sindicato tinha dado a luz a ele. Então, nós devemos saber cada palavra, cada atitude, cada gesto que nós temos e tomamos. Senão, esses infelizes desses fardados cor de azeitona vão querer dar um golpe e continuar roubando no comando do país. Porque o Exército, a Marinha e a Aeronáutica é feita por homens e por mulheres. E que não são santos. Existem bons militares e existem militares corruptos. Existem bons cidadãos, e existem cidadãos corruptos. Então vamos parar com isso. Vamos mostrar a nossa cara. Quem somos nós? Quem somos nós brasileiras e quem somos nós brasileiros? Já se você chegou no finalzinho, eu já estou encerrando, mas eu vou deixar gravado, tanto aqui no Instagram, como vou deixar gravado no YouTube. E aí eu gostaria que cada um que ainda não se inscreveu, se inscrevesse. Se gostarem, curta. E se gostarem, compartilhem. Porque cada vez que compartilha, cada vez que pessoas mais assistem, né, mais pessoas têm acesso a esse tipo de reflexão. Não sou nenhum artista, nenhum jornalista, nenhum herói, né? Mas sou uma pessoa fazendo a minha parte como cidadão brasileiro. Então curtam, compartilhem para que cresça. Tem uma semana ou menos que uma pessoa deixou uma mensagem para mim no meu privado do Facebook que me emocionou profundamente. E que me deu força para que eu continue nesse trabalho que eu venho fazendo, venho desempenhando, tá? E vamos juntos, vamos avantes. Segunda-feira, às 15 horas, direto pelo YouTube, eu estou lendo Gessé Souza, não sei onde ele está aqui agora, está ali guardado.
Deixa eu ver se eu acho. Não, o que eu estou achando aqui é Freud. O que mais tem aqui é livro de Freud. Achei. Gessé Souza, A Elite do Atraso. Eu estou lendo toda segunda-feira, porque tem pessoas que não têm como comprar livros. Tem pessoas como Claudino, que tem dificuldade de ler, porque Claudino teve glaucoma e tem muita dificuldade de ler. Então eu estou lendo pausadamente, estamos na página 14, estamos no início ainda, tá? De A Elite do Atraso, o sociólogo Gessé Souza mostrando como se formou a sociedade brasileira. Porque nós temos no Brasil a elite do atraso. Porque nós temos as nossas favelas. E eu repito favela porque eu soube há pouco tempo, numa entrevista que eu escutei na TV 247, que os favelados não querem que chamem mais de comunidade. É favela mesmo onde eles moram. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todas e de todos. Um abraço bem apertado. Segunda-feira às 15 horas no YouTube. E na quinta-feira estarei de volta aqui no Instagram. Até lá. Feliz por ver vocês aqui comigo. É um grande prazer. Deixa eu ver aqui se alguém fez algum outro comentário. Eu olho depois. Se alguém deixou alguma pergunta, Mônica, é muito bom ter você aqui conosco. Se alguém fez algum comentário, depois eu respondo na próxima quinta-feira. Se quiserem comentar no YouTube, eu respondo no YouTube para vocês. Até lá e um grande abraço a todas e a todos.